Hoje, continuando nosso bate-papo, eu estou aqui com os alunos Lucas Lopes e o Lucas Caetano. Vou passar a palavra para o Lucas Lopes, que vai começar aí a nossa discussão. Bem, cumprimentar todos aí, a professora Daniele, em produção, e hoje a gente está com um assunto aí bastante pertinente, de global, né? Que aí são os desastres, né? E aí a gente vai discorrer um pouco sobre questões tratadas na ONU, sobre estratégias que a gente pode utilizar para prevenir esses desastres. E não só para prevenir esses desastres, mas também para estar preparado para eles, né? Porque tem alguns que não são, aliás, a maioria não tem como ser evitado. Então a gente tem aqui o Marco de Sendai, que foi realizado na cidade de Sendai, no Japão, não tendo uma importância, né? Porque é no Japão onde tem muitos desastres. E aí a gente foi em 2015 que tiveram várias avaliações, né, de como a gente pode evitar os desastres. Primeiro a gente tem que entender o risco dos desastres, né, que a gente promove. Eles discutiram, né, sobre a promoção da necessidade de conhecer e entender os riscos dos desastres para efetivamente estar preparado para eles, para gerenciar estratégias para quando ocorrer estar preparado para eles. E aí também fortalecer a governança do risco de desastre, que envolve a criação de políticas, leis, né, como é a nossa disciplina, direito internacional, está bastante relacionado aqui com as políticas públicas da ONU, questão de direitos humanos também para preservar a integridade de todos e também da fauna e da flora. Investir na redução do risco de desastre para a resiliência. Às vezes pode ficar um pouco complexo essa frase que eles foram discutir lá nessa reunião de Sendai, mas é o que se refere ao, ao investimento em estrutura resiliente, como é muito feito aí em países como o Japão, principalmente no continente da América e da Ásia, onde são os continentes que mais apresentam esses desastres. E também aprimorar a preparação para os desastres, né? Que foi o que eu já iniciei falando, que é o desenvolvimento, né? Dos planos de evacuação, a realização de simulados e, e preparar os estabelecimentos também com sistemas eficazes de alerta e comunicação para quando for meio que gerar uma prevenção, né, para quando acontecer os desastres e também conscientizar o pessoal, a população em geral, para o que pode ser feito para evitar com que aconteça os desastres provocados por nós humanos, né, porque os naturais é fora do nosso controle. Até E porque as ações preventivas, né, Lucas, elas estão muito mais baratas do que as ações corretivas, né? isso. Até porque algumas ações corretivas, além de serem caras, elas são ineficazes e às vezes elas são de longo prazo e com um custo extremamente alto. Então, a ação preventiva, ela vai poupar vidas humanas e ela tem um custo mais baixo e ela possibilita também que o desastre não tenha um alcance tão grande. E tem uma frase famosa que o pessoal fala, né, melhor prevenir do que remediar, né? E aí o Lucas vai falar um pouco aí dos problemas que são encontrados, né, nessas estratégias da redução do risco dos desastres. Primeiramente, queria cumprimentar a professora, a produção, quem está nos dando essa oportunidade aí, a Igreja Assembleia de Deus, o Daniel também por ter intermediado essa ação da UEG. E eu vou falar sobre os problemas dessas estratégias de redução do risco de desastres. O primeiro problema, que acho que é um problema mundial para todo e qualquer tipo de ação, é o financiamento insuficiente. Implementação efetiva das estratégias de redução do risco de desastre frequentemente se esbarra em limitação de financiamento. Governos locais e nacionais podem ter dificuldades em alocar recursos adequados para a prevenção e mitigação, priorizando muitas vezes outras áreas consideradas imediatas. Que áreas são consideradas imediatas, segundo para os governos, eu acho? As áreas que dão mais voto, né? Porque a população não está vendo o governo investir em prevenção de uma área, por exemplo,
em Brumadinho, qualquer investimento do governo ali ou da própria empresa privada, a população não veria e pensaria, pô, o prefeito, o governador, ou qualquer autoridade não está me ajudando a encher minha geladeira, não está me ajudando no meu emprego, eu estou sem emprego. Então, acho que os governos veem isso como forma mais imediata e esquece a resolução das estratégias de combate a esses desastres como prioridade. Tem também a falta de conscientização e educação da população. A gente pode pegar como exemplo o país do Japão. Qualquer desastre que está vindo, a população já é altamente treinada para isso, tem sirenes que avisam terremoto, tsunamis, tem locais de abrigo, então isso reduz drasticamente a mortalidade desses desastres. Temos também os desafios de coordenação e cooperação. A coordenação eficaz entre diferentes níveis de governo nacional, regional e local e entre setores públicos, público, privado e ONGs, pode ser desafiadora. A fragmentação das responsabilidades e a falta de um quadro de cooperação claro podem comprometer a implementação das estratégias. Isso aqui também é muito importante porque, às vezes, vários líderes querem tomar para si a responsabilidade para, sei lá, por causa do ego, o porquê quer ser maior do que o outro, porque quer fazer mais do que o outro, e acaba, em vez de se unirem, cada um acaba correndo para um lado e isso aí a população sai prejudicada. Até porque, né, no Brasil, a gente tem o problema das chuvas, né, e das casas que são construídas de forma irregular. É um problema público grave, que poderia, sim, ser evitado, porque algumas localidades onde essas casas são construídas é flagrante a situação de risco, né? E todo ano é recorrente, quando começam as primeiras chuvas, que são chuvas torrenciais fortes, a quantidade de famílias que são desalojadas, quando muitas não vêm a óbito, né? E eu concordo com a sua fala, quando você pontua que, às vezes, os governos preocupam com questões de voto e negligenciam essas questões que são questões preventivas, de longo prazo, mas que não vão ter grande repercussão para o restante da população, né? Só que, infelizmente, custa vidas humanas e é um problema recorrente porque todo ano isso vem acontecendo e de uma certa maneira, a população meio que se acostuma com o início das chuvas, as pessoas que ficam desabrigadas e aquelas que vêm a óbito. Né? Elas correm um risco, né? Por exemplo, a favelização. Teve um deslizamento de terra em Niterói, não lembro há quanto tempo foi. Deve ter uns 7 anos isso. Morreu muita gente. Então, o pessoal não tem onde morar, prefere correr o risco de até mesmo morrer nas suas casas, mas morar no morro e ter um local digno. Muitas vezes ele perde a vida, é soterrado, enfim. É um problema muito grande. A gente vê que com os problemas também tem as soluções, né? As soluções para sanar esses problemas que a gente propôs e demonstrou aqui nesse debate. O Lucas vai falar sobre algumas soluções, a gente pode colocar outras em pauta aqui também. Se quiser dar uma pontuada também, professor, que aqui é as soluções propostas nesse marco de Sendai. Se o senhor quiser falar outras aí, a gente tem aqui criação de fundos dedicados, né? Que às vezes pode ser como o caso lá de Brumadinho e Mariana, que é igual o Lucas falou. Às vezes o recurso que eles têm lá vai destinado aos interesses, vamos dizer assim, da população, né? Que no caso não às vezes não sobra orçamento para começar uma prevenção de um desastre, né? Então, uma das formas de prevenir seria a união, né? A União distribuir fazer algum projeto de lei para que entrasse uma quantia destinada somente a isso, sabe? A questão de já mandar a verba própria e que ela fosse gasta só para esse fim. Teve também aqui o segundo tópico, programas de educação e conscientização. Isso aí eu creio que todo problema, é uma coisa que é fundamental de
de tudo que a gente vive, né? Se a gente não for instruído a se conscientizar sobre determinado assunto, a gente nunca vai ter a experiência para passar por a situação. E aqui a gente tem também o fortalecimento da governança integrada, que é deixar bem alinhado o que foi passado pela ONU, deixar bem alinhado entre todos os países, e os países ter reuniões frequentes, né, dos líderes de seja da União, seja dos estados, seja dos municípios. Todos eles têm que estar bem alinhados. Em questão que eu falei também do orçamento, acho que é o que mais pega, essa criação aí de uma verba destinada a essas prevenções do desastre, né? E também, assim, né, eu penso, Lucas, que punições mais severas, né, para empresas, para indústrias, né, que de alguma maneira corre o risco, né, de tragédias como a que aconteceu, né, na cidade de Mariana, em Brumadinho, porque não só uma perca grande de vidas humanas, mas assim uma tragédia do ponto de vista ambiental, questão de poluição. Aquela terra, ela está totalmente contaminada por metais pesados, vão ficar anos contaminado toda aquela região e com efeitos que a gente não consegue sequer mensurar, né? Então é um problema de longo prazo e com efeitos assim, né, muito complexos. Então, assim, é preciso, né, repensar. E aí eu acredito no que você falou, na questão do sistema de governança, porque as pessoas precisam discutir, as pessoas moradoras daquela região, elas têm que discutir e estabelecer qual o papel, que política deve ser adotada e que recursos devem ser destinados para essas ações preventivas, a fim de que isso não torne a acontecer novamente, né? Eu acredito assim. Então é isso. Acho que os governos não devem baixar a cabeça para grandes empresários e... É o que mais acontece, né? Corrupção nesse meio, né? Às vezes eles têm a consciência, só que acontece, injeta a grana ali no pessoal e... E aí a população vai sair vitoriosa no final, se isso for respeitado. Acho que era isso. Deu certinho.